Bom dia, gente! Boa tarde ou boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo ao JTT Especial, Diário Especial, porque estamos em casa, então fique em casa. Aqui no sul da ilha tá ventando bastante, hoje é dia 7/4, eu tô gravando esse programa às 2h30 da tarde, então tá um vento bem espalhafatoso. E eu vou começar, gente, sem muitas abobrinhas. Vou começar falando para você enviar a sua pauta, a sua crítica, o que você gostaria de ver passando aqui no JTT, se você tiver alguma notícia interessante, se você quiser, de repente, depor sobre o coronavírus, contar um pouquinho como que está sendo aí na sua região em relação ao fique em casa, em relação ao coronavírus. Então você pode nos enviar, você pode nos contatar, conversar com a gente aqui pelo WhatsApp, que é o 048, a gente está aqui em Florianópolis, 988077742, e o e-mail, que é portal.desacato@gmail.com, beleza? Aí por esses vocês podem enviar suas críticas também, enfim, nos contacte, fale com a gente. E também não podemos esquecer das nossas redes sociais. A gente está aí com o nosso portal, esse primeiro item aqui é o portal Desacato, desacato.info. Aí a gente tem ali embaixo o Insta, que é o @portal.desacato. Temos o Facebook, portal.desacato. No YouTube, que está aqui do ladinho, ó. Esse é o YouTube, que é o portal Desacato. E embaixo tem o Twitter, que é o @DesacatoBrasil. Beleza? Fica aí pra gente, pra vocês darem uma olhadinha nessas redes sociais. Tem muita coisa interessante, cada rede social a gente tem uma diretriz, né? Então, a rede social que mais te agrada, busca lá o portal Desacato, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no nosso portal. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Opa, deu errado. Deu errado, audiência, só um minutinho, que aqui a gente faz tudo no improviso. Vamos ver, cadê o nosso portal? Olha ele aí. Aí, agora deu certo. Vamos lá, audiência. Desacato.info, que tem aqui pra gente? Ó, já tem 3 matérias que foram no JTT de ontem, que é liberaram os pobres para servir os ricos e violência machista durante a pandemia. Esse é o debate que o Raul Fittipaldi, junto com a Helenira Vilela, fizeram ontem no JTT. Se você perdeu, então dá uma olhadinha aí. Tem também a matéria com o Lino Pérez, que é sobre a nova portaria, né, que agora já não é mais nova, que estava liberando os trabalhadores informais para começar a trabalhar ontem, na segunda-feira, e o vereador Lino Pérez está aqui para comentar isso junto com o Raul Fittipaldi. Aqui embaixo também tem um pouquinho mais sobre essa portaria que foi aqui de Santa Catarina, né, da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. E aí embaixo está o Vanderlei Farias, que é o vereador aqui de Florianópolis também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, aqui também tem outro vídeo para vocês conferirem, ó, cada novo morto é na conta do Moisés, exatamente por causa dessa nova portaria que o Moisés liberou, né, através da Secretaria de Saúde. E quem está falando aqui é o deputado federal Pedro Kizai. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria, parece bem séria. Santa Catarina registra 417 casos confirmados de Covid e 11 mortes. Sempre quando eu leio isso, eu penso, deve ter muitas subnotificações de pessoas que não conseguiram ir fazer o teste, pessoas que já morreram com o Covid e também não foi feito o teste para confirmar que foi de Covid. Então, esses números, eles são reais, com certeza, mas eu, particularmente, acredito que tem muito mais casos do que esses confirmados, né? Mas vamos aqui nos basear através dele. Vamos ver, boletim atualizado em Santa Catarina, casos confirmados 417 e 11 óbitos. Ó, tem até aqui um site do governo de Santa Catarina, que é www.coronavírus.sc.gov.br. Você pode dar uma olhadinha. Essa atualização foi ontem, na segunda-feira do dia 6 de abril, às 17 horas. Aqui tem um outro gráfico bem interessante que é a divisão por faixa etária, né? Aqui o maior número
pela faixa etária é de 30 a 39 anos, com 90 casos, o que dá 21,6% dos casos, né? Aqui o menor incidência de pessoas de 100 a 109 anos, que de fato é um pouco mais difícil da gente ter essa idade, né, com o sistema capitalista que a gente vive, muito raro a gente sobreviver até os 100, 109 anos, né? Mas tem aí um caso de 100 a 109 anos, tem de 70 a 79 anos, 27 casos, duas crianças, né, crianças adolescentes de 10 a 19 anos, temos 2 casos aqui, mas de fato os maiores casos é de 20 anos a 59, né, que tem aqui os maiores pilares aqui no gráfico, né. Então, jovens, não saiam de casa, porque se vocês nem souberem que vocês estão contaminados, vocês podem espalhar isso aí gratuitamente, né, para outras faixas etárias, para faixas etárias com o grau de risco maior, que aí são os idosos, né. Enfim, gente, dá uma olhadinha aí nessa matéria, dê uma informada aí um pouco mais além, tá bem? Aqui tem alguns estados, municípios, vamos ver, Florianópolis, a capital está com 99 casos, Criciúma 27, Blumenau 52 casos, vamos ver, Tubarão 19 casos, São José, aqui do ladinho, 17 casos, enfim, ó, Joinville com 25, dá uma olhadinha aí, Itajaí com 21, vê a sua cidade aí, quantos casos estão confirmados, né? E é isso, na minha opinião particular, eu acho que existem muitos mais casos confirmados. Confirmados não, né? Muitos mais casos que não estão ainda confirmados. Gente, olha só que bacana, saiu hoje a Caixa Federal publicou hoje o auxílio emergencial, né, o aplicativo. Então, aqui tem todos os dados que você precisa saber, né, o que você tem que comprovar aí para ter direito aos R$600 de emergência, né? E aqui tá o site onde você pode verificar mais informações e você pode se cadastrar também. Pelo que eu entendi, você primeiro se cadastra nesse site, que é o auxilio.caixa.gov.br, e então ele te dá acesso ao aplicativo, tá? Tentem aí na casa de vocês e, bom, tomara que dê certo, né? Eu também tô torcendo para dar certo. Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui no desacato.info. Noite, comida, tempero e boa conversa, por Carlos Weiman. Olha, eu acho que é uma matéria pra gente dar mais uma relaxada, esquecer um pouco do Covid, talvez, né? Não sei, eu não li aqui, mas parece um conto do Carlos Weiman. Bem legal, dá uma olhadinha aí, gente. Agora eu vou direto aqui para o nosso amigo leitor. Inclusive, daqui a pouquinho vocês vão estar conferindo o sorteio do Amigo Leitor, que acontece toda primeira segunda-feira do mês. Como ontem a gente não conseguiu fazer a tempo, foi para hoje. Então daqui a pouquinho vocês vão conferir quem é o ganhador. E está ganhando um livro da editora Insular, que são os nossos parceiros aqui. Então, para você ter a possibilidade de sorteio, você tem que ser um amigo ou uma amiga leitor, leitora do Portal Desacato. Como que você faz isso? Bom, é só você contribuir. Aqui, ó, nesse banner, você clica aqui, vai aparecer essa página. E aqui embaixo tem vários valores que você pode contribuir mensalmente, anualmente, e qualquer uma dessas contribuições você já está dentro, automaticamente, do sistema de sorteio do Amigo Leitor. Tá bem? Então você pode contribuir aqui, ó, R$10 mensais ou R$20 anuais, né? E você já vai estar dentro, assim como nos depósitos diretamente na conta da nossa cooperativa, e não esqueçam de enviar o comprovante para robionassis@hotmail.com. E, bom, vocês já vão estar dentro do nosso sorteio. Daqui a pouquinho a Mayara Santos, junto com a Manuela Campanha, vão falar pra gente aí quem foi o ganhador desse mês, né?
ou ganhadora, né? Vamos ver depois, daqui a pouquinho. Gente, hoje a gente tem bastante coisa. Deixa eu mudar aqui a tela para vocês me verem melhor. Eu vou deixar aí as nossas redes sociais para você dar uma olhadinha. E hoje a gente tem, vamos ver o quê? Vamos Lewandowski e educação à distância no Dia Mundial da Saúde. Com a pauta de hoje, esse debate é com o Raul Fittipaldi e com a Helenira Vilela. Trabalhadores da saúde na linha de frente da epidemia. Entrevista com Cleidson Valgas, que é de Cinti Saúde. Saúde indígena, uma pandemia que dura séculos. Entrevista com Jackson Santana, do CIMI Sul. Trabalhadores latinos têm dificuldades nos Estados Unidos. Conversa com o jornalista Rony Ruete Salgado, que é lá de Washington, D.C. A Rádio Comunitária Pinheira e Comunidade Solidários na Pandemia. Entrevista com o jornalista Dagoberto Bordim, da Rádio Pinheira. E o sorteio mensal do amigo e amiga leitores do portal Desacato, que é uma gentileza da editora Insular, nossos parceiros com o Sérgio Rolim. Certo, gente? Eu acho que é isso. Já foi muito tempo aqui comigo. Vamos aí com o Raul e a Helenira Vilela. Até amanhã e fique em casa. A audiência do portal Desacato, do JTT, fica em casa, imagino que está em casa, né? Não está nos olhando aí no tablet, no carro, em algum lugar, em algum mercado, não está fazendo nada disso. Começamos mais uma edição de terça-feira. Daqui a pouquinho aparece nossa Jana Machado. E agora conversamos, a conversinha de sempre, gostosa, com a Helenira Vilela. Tudo bom, Ele? Oi, Raul. Olá, audiência do Desacato. Jana Machado, como é que tá? Fica em casa. Estamos em casa, né? A gente... Helenira Vilela, a gente está Lewandowski, não está? Está Lewandowski na medida do possível. Lewandowski. Adoro esse nome. Então... Pois é, o Lewandowski ontem considerou ilegal uma parte da medida provisória do Bolsonaro, incitado por uma ação da Rede Sustentabilidade, dizendo, não, querido, precisa ouvir o sindicato, não pode fazer só acordo individual para demissão, não. E é interessante as pessoas prestarem atenção na importância que tem os sindicatos, né? Acho que a pandemia anda ensinando para a gente. E até o Lewandowski finalmente reconheceu essa importância, que não dá para deixar o trabalhador negociar direto com o patrão a sua própria demissão. O sindicato tem que participar da negociação ou a suspensão do contrato. Precisa de um sindicato que tenha força coletiva para dar força para o trabalhador. Então, felizmente, é claro que o melhor seria que o Bolsonaro não tivesse feito aquela medida provisória, que é a medida provisória do adiantamento do seguro-desemprego, né? Que não é muito diferente dos programas que estão sendo feitos internacionalmente, mas pelo menos o Lewandowski dá um peso para a entidade representativa para que os trabalhadores possam negociar coletivamente, né? Ou seja, ter força e peso do coletivo para poder defender minimamente seu direito. Não ser explorado, não ser demitido, enfim. Como acontece essa defesa das categorias, das centrais sindicais, neste momento em que as pessoas estão no isolamento e as entidades estão trabalhando, os dirigentes estão trabalhando em suas casas? Como é que se dá essa defesa na prática? Como isso pode vir a acontecer? Olha, primeiro tem bastante sindicalista, inclusive, que está tendo que sair, né, para fazer as negociações, porque tem um monte de categoria que está trabalhando normalmente, né? Saúde, transporte, eles têm feito várias negociações. Mas, em princípio, a maioria dos sindicatos que está com os serviços presenciais suspensos, a gente tem divulgado, é o caso do Sinasef, que é o sindicato que eu sou dirigente, a gente divulga os meios de comunicação, então tem os contatos telefônicos, o WhatsApp, tem sindicato que tem aplicativo. Você tem que, quando o seu patrão vier lhe chamar para negociar, você precisa ligar para o seu dirigente, ou para o funcionário, ou para os contatos que estão divulgados, informar o que está acontecendo. E agora, com essa decisão do Lewandowski, você tem que pedir para o dirigente entrar em contato com o seu patrão para poder mediar a negociação, né? E aí o dirigente vai saber agir, porque ele vai ter contato de vários da base, e aí vai organizar aquele local de trabalho para fazer a negociação. Muito legal. Então, dirigentes, já sabem, nós temos muitos dirigentes assistindo o JTT Fica em Casa e lendo o portal Desacato.
Então já sabem, a Helenira e eu estamos recomendando a vocês que agora já façam esse contato, aproveitando a decisão do ministro Lewandowski. Contato à distância, falando de coisas à distância. Professora Helenira Vilela, como está o ensino à distância? Quais são os cenários hoje? Infelizmente, a gente vinha num processo em que tanto o ministro da Educação quanto o secretário de Estado aqui, a gente já estava há muito tempo num processo de tentativa de impor o ensino à distância como método. Por que eles estão fazendo isso? Porque o ensino à distância é o método mais eficaz para mercadorizar, ou seja, para transformar a educação numa mercadoria que dá altas taxas de lucro e que pode ter uma escala de produção. Porque a educação bem feita, e aí a gente nem chama mais de educação, quando está mercadorizado a gente diz que é no máximo ensino, né? É importante as pessoas saberem que o ensino à distância foi um instrumento muito importante para a classe trabalhadora e que foi criado, inclusive, pelo movimento operário. Então, não é um preconceito com a ferramenta, é uma compreensão de que essa ferramenta pode ser bem utilizada em determinados aspectos e é o contrário do que o governo do Estado e o ministro da Educação estão fazendo. Eles estão impondo que durante a suspensão das aulas, o secretário de Estado de São Paulo está fazendo a mesma coisa também, lá é por aplicativo. Eles estão querendo que os professores deem jeito, primeiro, de que eles próprios professores tenham as ferramentas para fazer esse ensino, então tenham internet em casa de boa qualidade, ou seja, que tenham equipamentos, computador, que aprendam a mexer. Mas, Lenira, um segundo. Quem faz esse investimento? Porque tudo bem, as empresas privadas de ensino exigem esses equipamentos da parte dos professores. Mas como é que se resolve esse equipamento? Quem adquire esse equipamento? Nós trabalhamos online. Todos os dias. Sabemos que é muito caro e que a manutenção é mais cara ainda que a compra. Exatamente. Não tem perspectiva nenhuma. Eles simplesmente inventaram. No caso dos professores do Estado, isso é muito pior, porque, claro que nós, professores da rede federal, a gente tem uma condição salarial bem melhor ainda, por enquanto. Eles vivem tentando diminuir o nosso salário, mas por enquanto a gente tem uma condição melhor. Mas o fato objetivo é que, principalmente na rede estadual, eles não têm essa condição. Não está escrito em nenhum contrato que você tinha que ter. Existe professor que está tentando correr agora para arrumar computador, para mudar a sua internet de casa, para poder satisfazer uma exigência do emprego que, na prática, é um fim do mundo, porque o governo não tem prerrogativa para exigir que você tenha essa estrutura em casa. Mas está exigindo que se faça uma série de coisas, que se preencha e que se dê as aulas, o que vai ser impraticável, porque além dos professores não ter, os estudantes também não têm. Quem estudante de escola estadual no Brasil, Santa Catarina, que tem toda a condição para fazer? Primeiro dizer que não está descobrindo nada. A gente dava aulas faz muitos anos já, por esta mesma via que estamos falando com a audiência, dava, no meu caso, aulas de línguas através do Skype, muitos anos já. A segunda questão, Lenira, é que jamais uma aula desta forma remota tem a qualidade de uma aula presencial. Isso está claro. Mas há um problema atrás disso tudo nesse mercado que tem a ver com a diminuição da estrutura que a empresa privada de ensino tem, a qual ela é obrigada, uma série de direitos da classe trabalhadora dedicada à educação, ou seja, há uma série de vantagens do mercado em estimular cada vez mais as aulas remotas. E a gente aqui em Florianópolis, você em qualquer das ECCs, qualquer das avenidas importantes, vai encontrar cada vez mais o estímulo do ensino à distância. Como aquele início, Helenira, do trabalho que agora chamam de home office. É melhor trabalhar em casa. Não, eu sou autônomo, vou trabalhar em casa. A pessoa acaba se autoexplorando de uma forma extraordinária, ganhando menos e dando um serviço de menor qualidade. Tu não acha isso? Não, que não vai ser educação, Raul. É importante a gente deixar claro que, assim, primeiro os professores da rede estadual, nem mesmo os professores do Instituto Federal, tem um treinamento para... Eu já trabalhei diretamente com EAD, eu já fui design instrucional. É um processo completamente diferente.
para ser de qualidade. Não tem como se implantar isso emergencialmente. Existe, segundo isso, o que acaba acontecendo é que as pessoas não têm jornada de trabalho. Elas trabalham quase ininterruptamente, porque o aluno manda a dúvida a qualquer hora, pergunta via rede social. Tem um monte de colega meu que está fazendo, está sendo obrigado, por exemplo, a abrir um grupo de WhatsApp, participar de um grupo de WhatsApp de cada turma que dá aula. Aí, se é uma professora de arte, por exemplo, tem 15 grupos de WhatsApp. Como é que essa pessoa vai administrar a própria vida no seu celular particular? E tem outra coisa, não tem equipamento, não tem acesso à internet. Eu estava comentando, né, que eu tenho o Marcos Dorval que comenta, o IFES que fez uma pesquisa sobre acesso à internet e chegou à conclusão que a maioria dos alunos tem acesso à internet de boa qualidade, a maioria tem computador. O secretário ontem também deu essa informação. Só que eles fazem essa pesquisa via internet. E daí é mais ou menos assim, você entra num restaurante vegetariano e quer aferir quantas pessoas são vegetarianas. Aí descobre que é a maioria da população. Porque se a pesquisa foi feita pela internet, só quem tem internet pode responder. Óbvio que está errado. São coisas malucas. Sem contar, e, pelo menos para finalizar e saudarmos, aspas, o Dia Mundial da Saúde, é muito importante lembrar a quantidade de lições posturais, ler, exercício repetitivo do mesmo gesto, né? Que a gente adquire, trabalhando o tempo todo com o computador. Sim, então, que você não tem como educar crianças, que aí a gente está falando na rede estadual especificamente, mas é complicado mesmo quando são jovens e adolescentes. Você educar é um processo complexo, que não dá para fazer à distância. Não tem como alfabetizar alguém à distância, não tem como criar sociabilidade, não tem como aprofundar o método científico, não tem como ensinar matemática adequadamente, com o desenvolvimento que isso traz à distância. E cria problemas na vida da pessoa. Agora, esses problemas de saúde, bom, aí tem de novo, né? A gente tem um governador que mente a respeito do ensino à distância, porque diz que os alunos têm acesso e os alunos não têm internet. Mente, por exemplo, que não tem servidores da saúde que estão doentes de coronavírus. Ontem ele deu essa declaração e aí a gente começa a comemorar o Dia Mundial da Saúde, lembrando, não existe saúde sem trabalhador da saúde. E no meio de uma pandemia, a gente tem que proteger muito mais os trabalhadores de se contaminar do que os demais. Por quê? Porque cada trabalhador da saúde, cada técnico de enfermagem, cada radiologista, cada médico, cada administrador hospitalar, esse povo você leva 30 anos para formar, 25 anos para formar, médico, obviamente, e você não tem como formar emergencialmente para atender a pandemia. Então, se cada um desses fica doente e é afastado, e isso está acontecendo, a gente tem inclusive servidor da rede estadual de saúde que está entubado em caso grave na UTI, porque pegou coronavírus trabalhando, tentando salvar a vida de outra e tratando outras pessoas. Cada vez que você tira um desses do trabalho, você, na verdade, prejudica o tratamento de um montão de gente. Mas, enfim, e quem vai cuidar dessas pessoas? E aí a gente está defendendo o SUS, não? Só para a gente fechar, a gente defende o Sistema Único de Saúde. No Dia Mundial de Saúde, a gente tem que entender que a OMS considera o SUS um exemplo de sistema público de saúde. É um dos poucos no mundo, para um país que tem mais de 100 milhões de habitantes, que é universal e integral. Então, a gente está falando de um sistema que atende a todas as pessoas que precisarem dele e sobre qualquer aspecto da saúde dela. A gente tem, desde o golpe, uma tentativa de desmonte desse sistema com a Emenda Constitucional 95 e que se reflete diretamente no que a gente está vivendo agora. Se a gente não tivesse o SUS, a gente ia estar numa situação parecida com a dos Estados Unidos, onde as pessoas deixam de se tratar. Né? E a gente tem que defender o SUS. Hoje vai ter panelaço, né? Vai ter às 8 o aplauso aos trabalhadores da saúde que precisam de EPI, que tem que ser defendidos, que tem que ser protegidos, que tem que ter estrutura para trabalhar. Então, e às 8h30, panelaço, eu defendo o SUS para a gente... Efetivamente. Então, 8 horas da noite começa essa mobilização,
de admiração e agradecimento aos trabalhadores do SUS e defesa dos trabalhadores da saúde e defesa do SUS. Ainda Vilela, Jana Machado me pede que cortemos por aqui e nos encontremos de novo amanhã, é isso? É isso, amanhã conversamos. Estamos aí na luta. Eu defendo o SUS, fique em casa. Olá, leitores e leitoras do Portal Desacato, também audiência do JTT Diário. Bom, como vocês podem ver, eu e a campanha está meio distante, né? Ela lá, porque a quarentena nos impede de trabalhar todos juntos. Mas, como não poderia faltar, toda primeira, segunda do mês, religiosamente, fazemos o quê? O nosso sorteio do Amigo Leitor. Muito mais agora, porque mesmo na quarentena, muita gente tem procurado a gente, tem colaborado com a gente de alguma forma, enfim. E a gente é muito grato por isso, e a gente, justamente por isso, não pode deixar de fazer o nosso lindíssimo, amado, querido sorteio do Amigo Leitor. Mas antes da gente fazer, Manu, como é que a gente faz para ser amigo leitor? Então, gente, boa tarde, boa noite. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, né? Acho que eu e a Mai, toda a cooperativa, agradecer muito quem, apesar da pandemia, continua contribuindo e dizer, né, reiterar o quão é importante que isso continue acontecendo, principalmente no momento como que a gente está vivendo agora. Como a Mai disse, a gente continua trabalhando para que a gente consiga manter esses postos de trabalho e o serviço. É de extrema importância que essa contribuição continue vindo de vocês. Então, agradecer mesmo, leitoras, leitores, amigos. E para contribuir é só entrar no portal Desacato, desacato.info. Lá tem todas as instruções. E é isso, pode contribuir com o que puder e qualquer ajuda é extremamente importante para que o nosso trabalho continue sendo feito. E assim, é aquela coisa, né? 10, 20 reais, uma ração de cachorro, um saco de arroz. Estou aceitando várias coisas atualmente. Também, se quiser, assim, doar vacina pra gente, a gente também tá aceitando, não tem problema, pode mandar. Mas vamos lá agora pro nosso sorteio, né? Peraí, vamos compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver tudo. Aqui, como a gente tem 108 leitores, a gente vai direto sortear esses 108. Vamos lá. Taranã, taranã, taranã. Número 9. Vamos ver quem é o número 9. Número 9, Ângela Bedin Siebel. O e-mail é angelasiebel@hotmail.com. Como sempre, a gente sorteia livros da Editora Insular. Também muito obrigada, Editora Insular, que, né, grande companheira nossa já de muitos anos e que sempre que a gente precisa, sempre se mostra muito solícita a gente, né? E assim também é assim que a gente constrói a nossa rede de solidariedade, de resistência, enfim. São os livros da Editora Insular, então, que foram sorteados também, que foram sorteados no mês passado, mas no fim a gente não conseguiu mandar, mas agora, ao final da quarentena, a gente vai mandar esses livros para todo mundo. Então, assim, ó, esperando lá no finalzinho da quarentena, vai estar chegando aí para você os seus livros, tá bom, Ângela? Assim como também, eu não lembro quem foi que foi o sorteado do mês passado, mas também vai chegar o seu, porque a gente, né, fez o sorteio e já logo entrou de quarentena, mas vai estar chegando aí para você. Então, daqui a pouquinho, assim, ó, hoje na edição a gente está com a Thali Feldglaser, com a Cláudia Baumgart, estão ali atualizando você no Portal Desacato de tudo que está acontecendo, então acompanhe a gente, porque mesmo na quarentena a gente não parou de trabalhar. Desacato 13 anos, sempre presente. Jana Machado, aí na produção do nosso JTT Diário, também Raul Fittipaldi, que apresenta também diariamente com a gente essa produção de jornalismo independente, desde a sua redação aberta, né, Raul? Na sua casa aí, tivemos que mudar um pouquinho por conta dessa pandemia toda. Hoje eu trago uma entrevista com o jornalista hondurenho, que há algum tempo está exilado nos Estados Unidos, o Rony Ruete Salgado, que semanalmente traz para a gente aí várias matérias, transmissões ao vivo, reportando sobre a vida de trabalhadores e trabalhadoras desde Washington, D.C. Boa tarde, Rony, aqui quase boa noite. Como está você? Faz muito frio por aí? Boa tarde, muito obrigado pela entrevista. Hoje está 10 graus centígrados,
está ótimo, mas ainda a primavera não sai como normalmente sai. Obrigado pela conversa hoje. Muito obrigada a você, Rony, um prazer falar contigo. Rony, gostaria que você trouxesse um pouquinho do panorama, uma observação da realidade aí de Washington, D.C. Outro dia, inclusive, eu acompanhava uma matéria que você fez sobre um grupo de voluntários que faziam comida, eu acho que é numa praça muito próxima aí da onde você está, você pode me corrigir também na fala. Como está a vida desses trabalhadores e trabalhadoras, desse pessoal também que ia até essa praça para buscar alimento nesse tempo de pandemia? Como é que você tem observado isso? As últimas pesquisas que eu fiz pela internet faz uma estatística muito preocupante, né? Porque nunca na história de Estados Unidos 3 milhões de pessoas em uma semana em todo os Estados Unidos não têm emprego, está parado. Então isso é a primeira vez que sucede na história dos Estados Unidos. Nunca sucedió en la Gran Depresión de 1928 y después en la crisis económica de 2008. Entonces, 2020 es como una nueva era marcada por el presidente Donald Trump y la pandemia de coronavirus. Entonces, mayormente a gente que faz trabalho aqui em restaurante, construção, o trabalho de pedreiro e tudo isso que é muito forte, de origem latino-americana, a classe trabalhadora mais forte aqui nos Estados Unidos, que tem o sustento da economia, mas eles agora não têm emprego porque maiormente os restaurantes ficam fechados. Quando eu saio à rua a caminhar, a fazer observação jornalística do que acontece, os restaurantes ficam talvez um restaurante aberto, mas só para comprar e ir embora, não para ficar ali. E a grandes corporações que você conhece, não vou falar nome, por não fazer publicidade, sim. eles ficam abertos. Então, a comunidade latina está muito preocupada aqui porque está pedindo comida tem estabelecimentos, tem como sete estabelecimentos que eles dão comida para gente que não tem trabalho, para gente que não tem arrumar dinheiro para comprar comida dia a dia. Então, é assim como faz sobrevivência. O vídeo que você viu faz 1 mês e meio. É a realidade que ainda persiste aqui no Washington, mas agora isso é mais forte, porque antes só a pessoa que não tinha hogar, que é conhecida como homeless, pessoa que não tem onde morar, onde trabalhar, onde comer, mas agora é todo a pessoa trabalhadora mesma que tem filhos, tem família grande. Aqui geralmente a família latino-americana tem 3 a 5 filhos. E a mãe é muito comum, mãe sozinha, que não fica com o esposo, é muito comum aqui. Então a coisa fica muito magra. Eu acredito que a criação da pandemia fez o seu objetivo. Um objetivo da pandemia foi fazer a recessão de economia, ou resetear a economia. É como recessão para depois criar uma crise, né? Em minha opinião pessoal, eu acredito que a crise que vai ter agora o país, o imperialismo mesmo, né, vai ser pior que o ano 2008. Então, tudo vai para isso. Isso que você traz, Rony, a gente percebe que não é de hoje que os trabalhadores e trabalhadoras sofrem, enfrentam a exploração e enfrentam esse projeto de morte aí do imperialismo. E você fala de um lugar que a gente pode dizer que é o coração do imperialismo também. E aí, como é que fica... Claro, você traz todo esse contexto da dificuldade que os trabalhadores e trabalhadoras enfrentam ainda mais com a pandemia, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos
a reforma trabalhista, nós tivemos a reforma da Previdência, nós temos outros projetos de morte. Ontem, inclusive, a gente falou do dia 1º de abril, né, que foi o dia do governo federal, que era o dia da mentira, né, o dia da mentira, que o governo federal é uma mentira, o Bolsonaro é uma mentira. Os trabalhadores aqui estavam esperando essa contribuição de 660 reais para que nesse período conseguissem sobreviver, ou seja, ter algumas coisas básicas como a comida que todos e todas nós precisamos, um atendimento numa farmácia, a compra de um medicamento, e mais uma vez ele mentiu, né? Ele falou que iria sancionar esse projeto e agora ele mentiu, os trabalhadores estão desassistidos. E como é que está aí nesse sentido também? Existe, é claro, é estranho falar isso, mas existe alguma proposta de ajuda para os trabalhadores informais, para esse povo que sempre vive na rua, que não pode mais sair agora também para vender os seus produtos? Como está isso? Existe sim, mas aqui nos Estados Unidos tem uma hierarquização da economia, então existe para a gente que é de origem para a gente que é branca, né? Existe isso. Sim. Mas para a gente que não é branca é mais difícil. E a gente que não tem papel para trabalhar aqui legalmente é muito mais difícil. Então, e a grande maioria, por exemplo, em hotel Donald Trump, Torre Trump, ali ficam trabalhando muito imigrante de América Latina que não tem papel não. E Donald Trump sabe isso, mas ele fica doido, ele não importa que a gente não tenha papel, porque assim a gente pode explotar mais a gente. Então, essa gente, a grande maioria aqui nos Estados Unidos, aqui no Washington DC, e a gente não sei como vai fazer. Então, é por isso que fizeram ficam abertas casas de ajuda para a gente que coma. De fato, eu fui, pessoalmente, a segunda-feira, eu fui para olhar o clima ali, e eles deram para mim uma batata, um cereal, uma coisinha aí, um banano, coisa pequenina, né? Só para sobreviver, né? Então, é assim que a gente tá fazendo aqui. O governo sim tem ajuda, mas o governo federal lembra que o país está feito para a gente que é de origem anglo-saxão. Ainda o apartheid de Sudáfrica, que foi muito forte, aqui existe mais com outro vestido, né, com outro cor da pele, com outra política, com outro nome, mas ainda existe isso. Então, o racismo, a xenofobia, tudo isso são fatos que ainda agora são mais fortes, porque agora está esta nova pandemia, né? Que, fique longe de mim, por favor. Fique a uma distância. Quando você vai à rua e tudo, porque aqui ainda não tem isolamento obrigado, né? Não fica nada. Só em Maryland. Só no estado de Maryland, onde você tem que ficar ali, pode sair e tem que entrar à sua casa às 8 da noite. Mas aqui em DC não. E é muito estranho isso, que aqui não fique a obrigação de isolamento. Então, é assim. A ajuda existe, mas é para a gente que é de origem anglo-saxão, ou que é cidadão daqui, mas a influência é essa. Você depende do cor da pele para que você tenha mais ajuda, mais... Claro. Você sabe, é assim. Infelizmente. Rony, eu vou te agradecendo, tá? O nosso tempo também é um pouco curto, porque a gente vai abrangendo outras realidades também. Eu gostaria de finalizar essa entrevista contigo também com uma palavra final tua, de uma perspectiva também para o presente ou para o futuro, porque as duas coisas estão muito ligadas, né? Não é possível falar de um futuro se a gente também não pensa naquilo tudo que está acontecendo no presente, não faz essa reflexão e toma algumas medidas também. Mas como pensar todo esse novo momento também pós-pandemia ou pós todas essas reformas, todos esses projetos de morte que o imperialismo vem colocando aí ao longo desses anos para a classe trabalhadora?
Eu acho que o que sucede agora é um experimento novo que o governo dos Estados Unidos está fazendo para que a gente tenha mais medo de dia normal, porque aqui a gente fica com medo sempre. E o país que mais armas compra, isso no mundo todo. Então, é um experimento para mais controle da humanidade aqui. E eu acho que depois, agora vai ficar existindo um antes e o depois da pandemia. E depois da pandemia, eu acredito que a economia vai ficar magra nos Estados Unidos e, por ende, no resto de alguns países de América Latina que dependem diretamente da economia dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que também é muito provável que, com tudo o que está passando com a pandemia e toda a paranoia internacional, Donald Trump vai ser novamente o presidente dos Estados Unidos. Porque a gente, eu falado com a gente aqui, com a pouquinha gente que tem, que não tem medo, né? E falam, eu acredito que o governo, eles falam assim, eu acredito que o governo atual, o país não fica preparado para fazer uma troca de governo com Bernie Sanders. Então a gente vai votar por a mesma coisa só por isso, porque tem medo e sente segurança quando Donald Trump fala. E agora, com a pandemia e a economia de país, a classe trabalhadora, sim, eu acho que vai ficar mais desemprego que normalmente ficava antes da pandemia. E que o governo não vai ficar preparado, porque eu acho muita convulsão social no futuro, muita greve na rua, muita gente protestando na rua, porque a gente vai desesperar. Eu estou falando de gente latino-americana mais que todo, porque é mais afetada com tudo isso. A gente que não tem, a gente de cor que falam aqui, né? Eu não sei, não gosto de falar com esses termos, mas aqui falam assim e infelizmente eu acho que é importante a unidade de cidadão daqui, trabalhadores, em uma organização mais forte que possa defender mais seus direitos, porque agora não vai ser respeitado não, mas vai ser mais violentado. E isso é por antecedente que fica aqui histórico, né? Com o jeito de, você não tem papel, então eu vou explotar para você. Você não é branco, então eu vou explotar para você. Então agora isso vai ficar com mais força. Sim, sim. Serão tempos difíceis e de muitas lutas aí pela frente. Rony, eu vou te agradecendo mais uma vez. Em outro momento a gente volta a conversar contigo. Um grande abraço e se cuide muito por aí também. Imagina, muito obrigado a você pelo espaço e grande abraço. E eu espero que tudo vai trocar muito pronto, tudo vai ficar de boa e a gente vai poder outra vez fazer a transmissão na rua, né? Que eu estranho muito a Elia, vocês na rua lá e muita força lá, abraçar para o irmão de Brasil. Abração, Rony. Voltamos com você, Jana Machado, aí na produção do nosso JTT Diário. Até logo. Olá, nossa saudação a todas as pessoas que nos acompanham pelo portal Desacato. Eu sou o Cláudio Júnior Weschenfelder, prefeito do município de Guarujá do Sul, no extremo oeste do estado de Santa Catarina. Venho, por meio deste canal, comunicar com toda a nossa gente, relatando uma experiência importante que temos construído aqui no extremo oeste neste momento de pandemia. Nós buscamos, no conjunto dos 19 municípios daqui, da região da MEOSC, juntamente com o nosso colegiado regional de prefeitos, debater ações estruturantes em nível de região. Muito embora cada um dos nossos municípios tenha adotado medidas de prevenção, sejam elas dando seguimento aos decretos do governador do estado na perspectiva do isolamento, bem como também em medidas de protocolo de ritos estabelecidos nas nossas unidades de saúde, por exemplo, uma vez que a unidade de saúde pode ser um dos espaços potenciais de contágio. Então, além de adotar as medidas em nível local, buscando a estruturação de centros de triagem,
de forma que os pacientes com histórico de frequência nas unidades básicas de saúde possam continuar buscando a unidade básica de saúde num determinado espaço, para que nós tenhamos, por outro lado, a possibilidade de acolher os pacientes com sintomas, casos suspeitos para a Covid-19, em um espaço específico, ou seja, isolando os pacientes históricos dos pacientes com sintomas para a Covid, para o novo coronavírus. Então, esta medida é uma medida importante que cada um dos municípios tem tomado, além de outras medidas como a suspensão das aulas, também o seguimento dos decretos, buscando também a garantia de prevenção por meio do isolamento social. Por outro lado, nós também estamos preocupados para que nós tenhamos condições estruturais em nível de região para acolher, eventualmente, pacientes com agravamentos ou com sintomas graves da Covid-19. Por exemplo, pacientes que tivessem complicação respiratória aguda e que viessem a precisar do auxílio de um respirador mecânico ou mesmo de um leito de UTI. Diante disso, nós então decidimos no conjunto dos prefeitos pela constituição de um comitê regional para o assunto coronavírus. Este comitê, além da representação minha como prefeito aqui de Guarujá do Sul, também a presença do prefeito de São José do Cedro, o Plínio de Castro, neste momento presidente da MEOSC, e também o prefeito de São Miguel do Oeste, o Wilson Trevisan, que é o prefeito da cidade Polo e da cidade que abriga o nosso hospital regional Terezinha Gaio Basso, que é a nossa principal referência em saúde de média e alta complexidade aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Diante disso, dessa decisão, nós então buscamos outras instituições. Então, compondo este colegiado, a representação do Ministério Público, a representação do próprio Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, por meio do seu diretor-geral, a representação também da Supervisão Regional de Saúde, representando a Secretaria de Estado de Saúde, e também a representação de instituições da segurança pública, como Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército Brasileiro, a Defesa Civil, e também a representação do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, e além da equipe técnica, tanto da MEOSC, do CISA-MEOSC, como também do CONDER, que são espaços, instrumentos do municipalismo extremo-oestino. E diante desse grupo, desse colegiado, representado por instituições que têm no seu DNA o trabalho e o papel em defesa da sociedade em momentos de emergência, como é o momento iminente que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus. Nós temos este encaminhamento de centralizar as ações de combate às situações de maior complexidade relacionada ao coronavírus no hospital regional e também organizar uma estrutura de retaguarda nos hospitais locais no entorno do hospital regional. Então, esse tem sido um importante encaminhamento e nós estamos agora trabalhando para que essas ações elas sejam todas concretizadas e que diante disso nós tenhamos avanços e também possamos estar mais tranquilos em relação à estrutura que a região vai construindo para fazer frente a um possível pico de contágio e eventualmente a necessidade emergencial de atendimento de pacientes que venham a apresentar maiores complicações. Se a sociedade não fizer a sua parte, nós correremos o risco de algum cidadão extremo-oestino, em algum momento, precisar de um leito de UTI e este não estar disponível. Então, é preciso que sim, que as autoridades constituídas e nós aqui de forma afirmativa, por meio deste comitê, pensem em soluções estruturantes. Mas é preciso que a comunidade também faça seu papel e contribua na prevenção. Alô, Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT, fique em casa. Estamos conversando com o nosso companheiro, colega, colaborador do JTT, jornalista Dagoberto Borgin,
que vai nos comentar um pouquinho sobre 3 coisinhas, rapidamente. As ações da comunidade na Palhoça, particularmente na Pinheira, Praia da Pinheira, aqui na Grande Florianópolis, também sobre como está funcionando a rádio, né? O jornalismo comunitário, como funciona em tempo de pandemia, e depois vamos fazer alguma anotação a respeito da portaria que, com o aval do governador Carlos Moisés, fez a Secretaria de Saúde catarinense. Tudo bom, Dagoberto? Como estás? Tudo bom, Raul? Tudo bom? Felicitações pelo seu aniversário, né? Na semana passada. Muito obrigado, muito obrigado. Agora não pago mais ônibus. Já estou com 65, só que não tem ônibus, então não consegui festejar. Vamos lá, Dagoberto, como é que está funcionando a comunidade rapidamente, né? Temos poucos minutos, como ela está se organizando? Bom, então nós temos aqui um caminhão, que é o caminhão da Procrep, que é o caminhão do Centro de Triagem da Pinheira. Ele está fazendo coleta de donativos para as famílias que têm menos recursos, né? Muitas delas trabalham mesmo dentro do galpão de reciclagem, são 35 famílias. Então, esse caminhão já percorreu a Baixada do Maciambu 2 vezes e hoje, novamente, ele vai recolher donativos para as pessoas de baixa renda. Já foram distribuídas 100 cestas básicas para as famílias mais carentes. O caminhão também está recolhendo ração para os animais de rua. Nós temos outra iniciativa na comunidade, que é uma feira de trocas também, que está acontecendo online. Então, as pessoas podem fazer trocas de comida, de mudas, às vezes tem uma plantação. Então, aqui é um lugar bem rural, né? Queijo, verduras, tudo isso pode ser trocado. Voltamos para a época do escambo. Então, temos essas 2 iniciativas, essa da coleta de donativos, essa da feira de trocas, e estamos aí agindo de maneira independente dos governos federal, estadual e, inclusive, municipal. Muito bem. Que bom que voltássemos ao escambo, né, Dagoberto? É muitas coisas. Sim, né? acho que sim. Realmente, isso é bom. Isso é bom. Não pelas circunstâncias pelas quais acontecem, mas é muito salutar a solidariedade, sim, a fraternidade entre as pessoas. Dagoberto, como é que está funcionando a Rádio Pinheira, especialmente, a Rádio Comunitária Pinheira? Então, nós também estamos hibernando aqui, estamos transmitindo só online, sem entrevistas ao vivo, mas todos os dias, 24 horas por dia, com informações atualizadas no nosso aplicativo, né, que é Rádiosnet, Rádio Pinheira. Então, estamos online, como sempre, desde 2014, 24 horas no ar. Ainda não estamos... Como está sendo a atividade? Como está sendo a atividade? Vocês tiveram que transferir equipamentos? Como é que funciona isso? Sim, nós temos um programa que nós podemos acionar online, que é o TeamViewer. Então, a única pessoa que vem aqui na colônia de pescadores, onde está a rádio, sou eu, que venho uma vez por dia. Não encontro com nenhuma outra pessoa aqui, nem as pessoas que frequentam a colônia, porque também a colônia está desativada. Então, não encontro com ninguém, mas faço as atualizações online também aqui no novo estúdio da Rádio Pinheira. Que maravilha, né? Que maravilha isso, porque a rádio é muito importante na comunidade, né? A rádio é um elemento unificador, é um elemento de reunião da comunidade. Sem dúvida. E também temos o jornal, né? Que você conheceu, que é o jornal Espinheira Santa. Esse jornal está sendo agora, ele só está sendo distribuído online também, porque o papel também pode transmitir o vírus, né? Então, a gente optou por lançar esse jornal online, né? Então, tudo fica online por enquanto, né? Tudo em suspensão, né? Depois continuarão as 2 versões, mas é ótimo que se tomem essas providências. Finalmente, falando em providência, o governo de Santa Catarina vinha mais ou menos bem e deixou algumas providências fundamentais para agradar alguns setores de pressão. E queria saber um pouquinho a tua opinião a respeito da portaria do domingo, assinada por Elton Seferino de Souza, secretário de Saúde, e com o aval do governador Carlos Moisés. Dagoberto? Sim, então, nós tivemos aí, acho que essa é o 5º decreto, ou o 6º já, ele foi atualizado quase todos os dias, cada versão é mais permissiva do que a outra. Eu acho muito perigoso nesse momento, nós deveríamos estar em quarentena absoluta essa semana, pelo menos ainda, porque
o pico da doença no estado e no Brasil ainda está para chegar. E nós não Claro. temos hospitais, não temos infraestrutura nenhuma. Então, é lamentável que tenhamos sido mais permissivos nessa última portaria. De qualquer forma, Raul, mesmo os serviços essenciais, eles dependem de alguns serviços subsidiários. Então, sim, como no galpão da reciclagem, alguma ordem a gente tem que ter ali, nem que fique uma pessoa só por dia para fazer a organização do material que chega. Porque para nós esse material é recurso, ele gera renda, gera dinheiro, gera trabalho. Então, nós não podemos simplesmente dizer leva tudo agora para o aterro sanitário, né? Temos que ter uma ou duas pessoas ali fazendo algum trabalho. Então, sim, é natural que mesmo os serviços essenciais precisem de serviços subsidiários. Mas agora, quais são esses serviços? Exatamente. E aqui setor da sociedade, né? Aqui setor da sociedade atinge, porque evidentemente o trabalhador informal estava esperando, porque foi aprovado já faz muitos dias o recurso dos R$600, ele não chegou, e esse trabalhador informal está no desespero, até pode entender que é uma medida salutar do governo, mas lastimavelmente age contra a sua própria saúde. Então, em lugar de chegar a R$600, chega uma liberação para trabalhar, no momento em que ainda não atingimos o pico da curva da pandemia, né? Mas, enfim, Dagoberto, é a realidade que nos rodeia. É lamentável que a gente não aprenda com os últimos acontecimentos, que são bem recentes, na Itália, na Espanha, inclusive no Japão agora, né? E aprenda também com a Coreia, com a Tailândia, com a própria China, com a Alemanha, com países que estão tomando precauções para evitar o contágio. Aqui pertinho, a Argentina, inclusive, também é um bom modelo, né? Há uma preocupação. Fecharam a fronteira antes do Brasil. Sim, é verdade. É verdade. Efetivamente. Sim. Bom, muito bom. Dagoberto Borgin agora apareceu em imagem para todo mundo que não conhecia. Dagoberto é muito conhecido, mas quem não conhecia Dagoberto Borgin no JTT de imagem, agora tiveram o prazer de escutar a este companheiro, colega, jornalista, nascido em Caxias, gaúcho, mas paliocense faz muitíssimos anos, que é um dos que leva à frente a nossa querida Rádio Comunitária Pinheira. Muito obrigado, Dagoberto. Grande abraço para você e para todos os ouvintes e teleinternautas também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica em casa. Um abraço. Jana Machado, audiência do Portal Desacato e do JTT Fica em Casa. Nós temos uma pandemia que já dura 528 anos, como a apresentação do jornal da sexta-feira passada demonstrou graficamente, né, na imagem da capa, da divulgação. E sobre essa pandemia e sobre como ela se repete ciclicamente, vamos falar com Jackson Santana, um dos coordenadores do Conselho Indigenista Missionário Sul. Bom dia, Jackson. Como está? Bom dia, Raul. Bom dia, Jana. Bom dia a todos os colegas do Portal Desacato. Tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui nessa empreitada, né, diária, né, de estar sempre informando, né, e se comunicando com vocês, que é um espaço que a gente entende super importante de levar essa outra informação às pessoas. Um bom dia a vocês. Bom dia, então. Jackson, vamos ver um pouquinho dessa pandemia que começou em 1492. Exatamente começou onde mora nossa diretora-geral em República Dominicana, que chamavam de La Espanhola, e que continua até nossos dias, né? O homem branco trazendo da Europa, da China também, neste caso, trazendo o empresariado, ricos, trazendo pandemias para nós, né? Exatamente. Você sabe que os povos indígenas, eles durante todo esse tempo, né, eles vivem constantemente com essas invasões, né? Então, daí agora a gente está entendendo um pouco e percebendo a dimensão disso tudo, né? Quando começou essa nova epidemia que estamos convivendo, né? A gente entendia assim, os povos estão isolados, os povos estão nas suas aldeias, né? E dificilmente eles vão ser atingidos, né?
Mas isso já a gente está nos preocupando porque não está. Na verdade, os brancos estão indo lá e tem já indícios já de casos no Amazonas, casos lá em São Paulo e tal. Então, essa não falas antes, né? Isso vem desde de 1492, não é de agora, né? Então, esse extermínio dos povos, né? Extermínio das comunidades, a gente sabia lá que naquela época lá 5, 6 milhões de indígenas, né? E que a maioria deles foi exterminado justamente por essa invasão, tanto pandêmica, né, quanto outros tipos de intervenção do branco, né? E hoje hoje a gente entende também isso, como que está sendo exterminado no momento também. A gente vê no Brasil hoje, temos a questão da pandemia, mas se deixa de lado um pouco outros tipos, né, de ameaças que os povos estão sofrendo, né? Invasões de madeireiros, né? Invasões de grileiros, invasões do governo, onde tirando o direito dos povos indígenas, conquistado com muito esforço na Constituição Federal. Também isso é uma forma de violência muito grave, né? Então, os povos indígenas, eles vivem constantemente com essas grandes ameaças que está acontecendo, né? Então, tipo assim, a pandemia Como é a situação específica nos 3 estados do Sul e particularmente em Santa Catarina, Jackson? Nesse momento. Nesse momento, a questão da pandemia ou um pouco mais geral? Então, não temos hoje casos mais precisos aqui na região sul, na Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Mas a gente já acredita que daqui uns dias já vamos ter preciso quais são e aonde são, né? Mas temos em São Paulo, né? São Paulo já é São Paulo tem uma grande população de indígenas que vive na capital, que também faz parte do Regional Sul, no caso, né? Hoje, São Paulo, a maior população indígena que vive em contexto urbano no Brasil está em São Paulo, né? Está em São Paulo. E temos situações muito sérias, né? Pico do Jaraguá, que é uma aldeia urbana, né? Onde vive os Guarani, que estão ameaçados constantemente dessa intervenção de empresas que estão tirando eles de lá. Despejo, né? E tem a questão da pandemia, que tem já 1 ou 2 casos lá dentro. Então, se você tem 2 casos indígenas dentro de uma aldeia, isso, a probabilidade de aumento é grande, né? É grande, né? Porque os indígenas têm um jeito diferente nosso, né? E aquela forma de compartilhar tudo, né? Que está junto. Então, quando chega um caso de pandemia, de caso específico dentro de uma comunidade indígena, a situação é muito séria. Então, nós temos um caso agora foi relatado com uma liderança indígena aqui do norte do Rio Grande do Sul, de Euclides, né, vindo no acampamento indígena, onde são mais de 100 pessoas. Eles estavam falando o seguinte: o grande medo deles é que se tiver um caso dentro de uma aldeia, mesmo um acampamento, assim, como é que a gente vai suportar isso? Por quê? Porque as crianças compartilham tudo dentro de uma aldeia, né? Principalmente... Não, isso está entendido. Jackson, finalmente, como se comporta o Estado? Como estão se comportando os Estados com as terras indígenas com relação à pandemia? A pandemia? Pois é, a gente tem hoje que há uma grande preocupação das entidades, né, dos órgãos, né. Então, os indígenas têm essa relação com a CESAI, que é o serviço, que é uma secretaria dentro do Ministério da Saúde que trata basicamente com a questão indígena, né, com a saúde indígena, né. Então, os indígenas eles têm uma organização própria deles, né, de controle social junto a essa entidade, né? Então, eles estão muito preocupados. Tanto que aqui no Sul, eles criaram até um grupo de WhatsApp, que o grupo se diz o seguinte: todas as lideranças indígenas, todas as pessoas que trabalham na saúde indígena, eles colocaram nesse grupo justamente para estar alertando e intervindo nessas questões aí, né? Então, são esses grupos, né? São formados por agentes de saúde indígena e também lideranças para que possam informar as comunidades do que está se passando. Então, eles estão cobrando do Estado, porque, na verdade, a CESAI ela não é
a saúde indígena não é específica de um estado. A saúde indígena ela é anexada diretamente ao Ministério da Saúde, né? A nível nacional, na União, né? Então, eles estão preocupados, né? E intervindo diretamente a esse órgão, né? Então, não há uma... Até eu assisti esses dias, foi quarta-feira, foi uma pergunta que saiu de todos os dias, o ministro da Saúde vai e faz uma live, uma coletiva, né? E foi o primeiro momento, né? Primeiro dia onde que ele se manifestou a respeito da saúde indígena, né? Justamente criticando, né, dizendo assim que foi um indígena que foi para fora do país, patrocinado por uma ONG, trouxe e voltou foi na Amazonas e foi lá e levou a doença para as comunidades, né? Sempre colocando... Ou seja, homem branco pode viajar, indígena não pode viajar. Exatamente. Homem branco pode contaminar, indígena não pode contaminar. Exatamente. Jackson. Exatamente. Jackson, o tempo acabou já para nós, mas eu queria te dizer, não é necessário, vocês já sabem, fazem parte da rede de jornalismo solidário do Portal Desacato, que qualquer urgência, qualquer necessidade, qualquer campanha solidária, qualquer chamado de atenção a respeito da saúde dos nossos e nossas companheiras indígenas, vocês entram neste jornal quando assim o determinarem, através da Cláudia Baiman, através da Júlia Sajorato e diretamente com toda a estrutura do portal, porque o CIMI e o portal são parceiros já há muitos anos na luta e na defesa dos direitos das comunidades indígenas. Obrigado por hoje, Jackson. Um grande abraço. Obrigado, Raul. Obrigado a todos vocês. Até agradeço bastante, né? Todo esse caso que teve no Maranhão agora, que o Gil até deu entrevista ontem, né? Que vai ao ar hoje. Então, a gente agradece essa sempre disposição de vocês de estar se colocando junto aos povos, tá? Então, eu agradeço profundamente. Um grande abraço e bom dia a vocês. Olá, Cleidson. Tudo bem? Seja bem-vindo ao JTT Diário Especial aí. Fica em casa. Obrigado, Tudo bem bom com dia. você? Na medida do possível, né, Rosângela? É isso aí. Cleidson Valgas é diretor do Sim Saúde e a gente vai conversar com ele exatamente sobre essa categoria que está na linha de frente aí do confronto a essa pandemia. E, bem, Cleidson, eu queria começar, né, a nossa conversa te pedindo um quadro, né? Vocês que do Sim Saúde têm acompanhado a maior parte das unidades aí, né, em que os trabalhadores da saúde se distribuem, aqui na Grande Florianópolis e no estado de Santa Catarina. Sim. Como é que está esse cenário, né? Os trabalhadores, primeiro, né? Como é que está o emocional dessa categoria, né, diante de um quadro desse tão sério? E como está o acesso às condições básicas realmente, né? Os equipamentos individuais de proteção, os testes, como é que as unidades estão sendo preparadas para, né, distribuir essa população aí que virá, né, dos locais com diagnóstico, né, de doença ou não, as pessoas que vão continuar vindo nos hospitais por todas as outras causas, né, de saúde que levam a população, né? Como é que está esse cenário, Cleidson? Então, a gente tem, logo que começou toda essa epidemia no Brasil, né, a pandemia mundial, mas no nosso país a gente chama de epidemia, e a gente percebeu um apavoramento assim, muito grande de toda a população e da própria categoria da saúde, né? E não é para menos também, né? Realmente é bem preocupante. Mas esse apavoramento levou a um consumo exagerado dos equipamentos de proteção individual, tanto para a população em geral, e os profissionais da saúde também muito preocupados com a falta desses equipamentos no seu dia a dia, nas suas condições de trabalho. E desde o início a gente tem tentado fazer a interlocução com o governo, como representantes desses trabalhadores, né? Nós estamos participando no COIS, que é o Centro de Operações de Emergência em Saúde, e aí eu estou sendo a pessoa do Centro de Saúde que está fazendo essa interlocução com o COIS, para levar essas demandas da categoria e tentar estar sempre resolvendo da melhor forma possível.
a gente, por conta desse medo e esse apavoramento dos trabalhadores, logo no início, assim, a demanda de EPIs foi muito grande, né? Todo mundo consumindo e preocupado e trocando com mais frequência. Não houve, no início, treinamentos adequados de todas as equipes, né? Então, tudo isso contribuiu para essa questão ficar mais complexa, né? E aí a gente foi conversando lá no COES com o governo para tentar amenizar essa situação, exigindo treinamentos urgentes, exigindo mais pessoal para a área de limpeza das unidades hospitalares, porque isso é essencial para controle da epidemia, né? Porque a transmissão do vírus ela é muito rápida, então a limpeza das áreas de trabalho é porque muitos pacientes, tanto assintomáticos, que esse é um grande problema, né? Porque como não tem tosse, não tem febre, não tem dificuldade de respirar, no entanto, eles têm o vírus, são portadores e estão transmitindo e colocando os vírus nos locais onde eles tocam. E como é um ser pequeno, né? Microscópico, a gente não vê, e muitos não estão aí lavando as mãos como deve, né? Na população. E os próprios profissionais de saúde, por todas as orientações que a gente dá, às vezes também deixam a desejar nesse quesito. Mas, na prática, os próprios protocolos usados pelo Ministério da Saúde, essa limitação, né, a gente tem batido muito nisso com o governo, de que todos os protocolos colocam como atender os pacientes suspeitos ou confirmados. Então, quer dizer, todos os assintomáticos estão fora desse processo. Só considera o suspeito aquele que tem sintomas e o confirmado que já fez o exame e confirmou. Então, o protocolo é feito para atender aquele. Então, tem EPI, tem máscara, avental, óculos de proteção e luvas para o trabalhador quando ele vai atender um caso suspeito ou confirmado. E todos os demais, que agora a transmissão é comunitária, já estão aí rodando, estão transmitindo, aí não precisa EPI, entendeu? Então, isso é um sério problema e a gente tem conversado, forçado o governo de que disponibilize EPIs para todos os tipos de atendimento, porque não tem mais como saber quem é portador e quem não é, quem está, né, com vírus e quem não está. E por mais que se tome todos os cuidados necessários, uma hora tem um deslize, né? O trabalhador dá a coceirinha, vai ali, toca a mão no rosto, e não é à toa que não é só no Brasil esse problema, né? O mundo inteiro, né? Na Itália morreu muito trabalhador, na Espanha fizeram lá um cálculo, em torno de 14% dos infectados são profissionais da saúde. Então, realmente uma parte da população que está sendo fortemente atingida por essa epidemia, justamente como tu colocou, que está na linha de frente, atendendo as pessoas que estão com problema, desde os sintomáticos até os assintomáticos, e tem um agravante que, como está na linha de frente e lida com muitos pacientes, a carga viral que esse profissional da saúde adquire é maior do que a maior parte da população, que eventualmente tem esse contato. Então, quando ele adoece com maior chance de ser um adoecimento mais grave. E aí tem possibilidade de ter que precisar de UTI, de ventilador mecânico, e os óbitos de trabalhadores da saúde, né, pelo mundo afora, os exemplos que a gente está tendo, está sendo bastante significativo também. Nós já começamos a ter casos positivos aqui no estado, né, confirmados, e estamos solicitando, inclusive, para a Secretaria que nos informe de todos os casos positivos, para a gente estar monitorando. Já fizemos uma notificação também para o Ministério Público do Trabalho, que nos ajude a fazer a Secretaria nos fornecer essas informações, tendem a omitir e não fornecer para o sindicato, para a gente não estar monitorando o processo. Então, essas coisas acontecem e a gente, né, como representante dos trabalhadores, tem que exigir isso e tem que estar ali na linha de frente. De modo geral, depois que a gente fez essa intervenção, sim. Eu ia te perguntar, porque teve a portaria ontem do governador do estado, né, que abriu aí para todos os profissionais autônomos, terceirizados,
né, criou um flanco aí na quarentena, no isolamento, né? Que isso a gente já notou, quem circulou ontem pela cidade já notou a diferença no fluxo, né? Como estávamos, tudo parecia mostrar o contrário, que a gente estava no caminho certo, que era preciso manter, e houve esse movimento do governador. Como é que vocês avaliam essa situação? Nós somos bastante temerosos dessa situação. Não era a hora ainda de diminuir o distanciamento social. Né? O distanciamento social é fundamental para conseguir achatar essa curva, né, de número de transmissão e, consequentemente, o número de pessoas que adoecem e menos ainda que adoecem gravemente. Porque o sistema de saúde tem uma capacidade limitada de atendimento, né, em número de leitos de UTI, em ventiladores mecânicos. Por mais que o governo esteja fazendo algum esforço para melhorar um pouco essa capacidade, que, diga-se de passagem, foi sucateada ao longo dos últimos anos por todos os governos, né, e esse também não está sendo muito diferente, né, esse sucateamento do sistema público de saúde, né, com redução de leitos, redução de pessoal, falta de concurso público, e não foi por falta de aviso, porque o sindicato tem batido nessas teclas há muito tempo e em todos os governos, mas nos ignoram, né? Acho que é um capricho, e nessas horas a gente percebe, e os outros países, inclusive, ditos desenvolvidos, também tiveram esses processos de privatização da área da saúde, também redução da qualidade dos serviços públicos, e daí o impacto mundial, né? Essa lógica capitalista, ela precisa ser revista urgentemente. Pois então, e agora a gente está colocando todas as nossas esperanças aí aonde, né? No Sistema Único de Saúde. É bem isso. Então, assim, de fato, a gente interpreta que foi muito precoce essa decisão do governo. Ele não está com a estrutura preparada para absorver o impacto disso, as consequências dessa medida. Nem todo mundo caiu a ficha, até porque nós temos um presidente do país que brinca com essa coisa séria, né? Que é uma gripezinha e que não tem que ter mesmo distanciamento horizontal, só isolar os que são dos grupos de risco. Então, indo na contramão da maioria dos especialistas, na maioria dos órgãos, das instituições que tratam do assunto. Então, é realmente uma loucura, né? Tanto é que, ainda bem que os governadores e os prefeitos, de modo geral, estão nessa contramão, né? Não concordam com ele e estão tentando manter esse distanciamento social. Mas fica difícil, né? Com esse apelo e um presidente da República jogando contra, é difícil realmente a gente conseguir ter êxito nesse processo. Nós estamos fazendo parte, junto com outras entidades, né? Representantes populares, entidades sindicais, e buscando fazer a pressão para que seja mantido à medida que a gente vai conseguindo fazer outras medidas que melhorem esse controle, né? Tipo a testagem em massa da população, né? Hoje chegou no Brasil... Estão disponíveis os testes, pelo menos para os profissionais da saúde? Como é que está o acesso aos testes, Cleidson? Então, final da semana passada, chegaram 15.600 testes para Santa Catarina, né? Isso é muito pouco para a população de quase 7 milhões de habitantes, né? Um pouco mais de 7 milhões ou próximo disso. Isso não consegue fazer um mapeamento exatamente de quantos são portadores do vírus, porque esse é o problema. A maior parte das pessoas que têm o vírus, elas são assintomáticas, né? Não tem tosse, não tem dificuldade de respirar, não tem febre, e aí elas nem sabem também que são portadoras e estão transmitindo. Então, se faz a testagem em massa nesses testes rápidos sorológicos, né, que usam o soro do paciente ou o sangue total, a gente consegue definir quem é portador, daí consegue isolar dos demais, quem já está imunizado, inclusive, que já adquiriu, o sistema imunológico já reagiu, já produziu anticorpos, porque daí esse pode voltar para a atividade econômica, né, para o trabalho, pode voltar para a escola, não teria problema. E esse mapeamento é fundamental, mas para isso precisa ter testes em quantidade suficiente, né, e esse também é um problema, porque o governo está tendo dificuldades de adquirir esses testes, como também está tendo dificuldade de adquirir os equipamentos de proteção individual. A última foi o presidente dos Estados Unidos, né?
que fez um boicote na cara dura de todos os países, de vários países aí, roubou os EPIs que a China produziu e seus outros países tinham comprado. E é isso, a loucura, e fica por isso, né? É o nosso mundo capitalista, né? Quem dá mais leva. É bem isso. É bem isso. Cleiton, eu queria te colocar o JTT diário à disposição do Sim de Saúde para a qualquer momento entrar em contato conosco, porque, bem, é fundamental que a gente fale, que a gente divulgue, que a gente conte o que está acontecendo com os trabalhadores que estão aí nessa linha de frente de proteção, né, à população e de cuidados aí nesse momento de epidemia nacional, né? Então, a gente está diariamente lançando às 18 horas, produzindo das nossas casas, mas a gente consegue, né, divulgar as informações necessárias. E estamos com uma audiência diária crescente e queremos até agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando diariamente o JTT Diário Especial Fique em Casa. Então, Cleiton, te agradeço as informações e nos coloco à disposição para a gente continuar nesse trabalho aí de divulgar todas as informações que o Sim de Saúde considere relevantes para essa categoria que vai ser agora, é a nossa, né? Numa guerra, é o pessoal da infantaria, né, Cleiton? Então, estamos juntos aí apoiando, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e a gente está à disposição.